Olá, tudo bem? Ah, Nós falamos em uma live passada sobre um exercício. Esse exercício foi passado para vocês. Quem ainda não o recebeu, procure, né? Está com o nome de O Templo do Deus Desconhecido, né? Esse exercício eu costumo chamá-lo de núpcias, porque núpcias é quando o noivo, né, o futuro esposo, recebe ali a sua noiva, né? Falamos também sobre isso no caso lá das 10 virgens. Então recebe ali a noiva e é feita a cerimônia, vamos dizer assim. Tudo isso que está se falando é simbólico. E após essa cerimônia, ali mesmo no próprio templo, porque esse noivo, esse esposo, ele mora no templo. Então ali mesmo no templo, no mais íntimo do íntimo, é consumado ali o casamento, né? A união desses dois que se tornam um só. O esposo agora e a esposa. A amada e o amado, né? Aquele que ama e aquele que é amado, né? Chegou esse momento de união. Nós também chamamos esse momento de união como a volta do ser para a essência, né? Para a casa do Pai. É um retorno. Ele simboliza ali a alma, né? A alma que saiu e que foi para o mundo, aonde teve, passou por várias coisas, né? Se afastou do amado, né? Então conheceu outras coisas, teve outros relacionamentos e passou. E depois de tanta vivência e tanta coisa, ela se cansa e percebe que o amor verdadeiro foi aquele primeiro e único amor. E ela, aos poucos, retorna, né, para a casa do Pai. Tudo isso é uma simbologia. Quando a gente fala do filho pródigo que foi, comeu com os porcos, né? Saiu da casa do pai, deu as costas para o pai, não ouvia o pai, foi para o mundo, gastou tudo o que tinha, foi enganado, foi iludido, tudo mais, até que ele percebe que o melhor ele já tinha na casa do pai e retorna, né? Chama-se também a respiração de Deus, onde ele vai e depois volta, né? Então, esse retorno, o que nós estamos falando, as palavras que estão sendo passadas para você, são palavras de retorno, de volta à essência. Porque quando você volta para a essência, somente nela você vai conhecer quem realmente você é. Então, dessa união se colocou muitas alegorias, né? Tem pessoas que falam das duas metades da laranja, né? Então, essas duas metades se juntam, se encontram, não é no mundo aqui fora, né? É alegoria, mas isso acontece dentro do ser, onde os dois se formam uma só carne, né? E isso tem muito a ver também com o que nós falamos de despertar, o que nós estamos explicando de despertar. Por quê? Porque
também foi simbolizado. Essa alma, essa mulher, foi simbolizada também como a mente, né? Então você vê, se nós colocarmos ali o noivo, o esposo, né, o Filho de Deus, como sendo uma consciência, que é uma consciência, né? Então, do outro lado está a mente. E é interessante, porque se criou muitas fábulas se falando disso. Por quê? Se fala, o espírito vem para a matéria, o espírito mergulhou nas águas, né? Por que há isto? Porque na realidade o espírito, simbolizado também como homem, né? Ele se sente muito atraído, muito seduzido por esta mulher, né? Essa mulher é a mente, né? Nós colocamos também um vídeo onde aparece um homem cuidando do jardim, de repente ele olha para as águas e dela sai uma linda mulher, uma sereia, né? E ele acaba indo para as águas, né? Viver, mergulhar naquela ilusão. Então, tem esse simbolismo, né? O espírito, a mente, é algo muito belo e interessante. A mente faz viajar, ela tem muitas facetas, né? Então você vê, durante o dia, para quantos lugares a mente nos leva, né? Você vai para lá, para cá, para cá. Às vezes você não saiu do lugar, mas a sua mente te levou para muitos e muitos lugares. Se viajou né? Sem limites. Então você veja bem, a mente, ela é um atrativo para esse encarne no ser humano, né? Então há essa fábulas todas falando sobre isso, né? E essa analogia da noiva, mulher e mente. E aí você vai ver que, quando você vê textos bíblicos, né, você vê que a mulher, a alma, né, se adentrou ao templo com o seu marido, né, para a intimidade com o seu marido. Então, a Bíblia fala que no templo a mulher fica em silêncio, a mulher se cala, né? Então, vai já dar para você entender o que está se falando, né? E ao mesmo tempo se fala de uma união, de uma aliança, né? Onde os dois passam a ser como se fosse um só. Então, ao ser um só e ter unido, não existe uma diferença. Há uma coisa só, né? Então a alegoria leva para esse entendimento. A mulher se cala no templo, mas fala também de uma mulher submissa ao marido, né? Onde o marido, ali o esposo, o Cristo Jesus, passa a ser a cabeça, né? O cabeça do casal. Mas essa submissão não é uma submissão como o mundo vê. É uma submissão onde há esse Cristo, Jesus, esta consciência, essa consciência se manifesta com essa união à mente. E a mente aceita a direção da consciência do Filho de Deus, né? Então ela permite a esse agir, a esse atuar, né?
E isso acontece de uma forma que os dois estão unidos, onde cada um tem o seu papel a cumprir. A mente em si, ela é uma ferramenta fundamental para o espírito. Ela é muito importante para o espírito. E só quem pode domar a mente, trabalhar a mente, silenciar a mente e dar a ela o bom uso e fazer com que os dois sejam um, esse é o espírito, né? Então, há de haver aí um despertar para esse entendimento. Então, muitas fábulas falam sobre isso. Há uma, inclusive, que eu ouvi há pouco tempo, que se falava que Maria passou um tempo dentro de um templo. E dentro desse templo, Maria se engravidou, né? Então você veja bem aí. Depois, aqueles que não têm consciência ainda, né? Que estão inconscientes, já começam assim, então o filho era do padre, o filho era do sacerdote, não sei o quê. São simbologias. A simbologia você tem que ouvir, procurar entender qual é o significado daquilo, para não sair fazendo loucuras, né? Então você veja bem, a Bíblia também fala da mulher valorosa, né? Mulher valorosa, quem poderá encontrá-la, né? Uma pedra preciosa, uma pérola. Então, aí está essa simbologia. Então, o noivo é consciência, esse esposo é consciência, a noiva é mente, e aí há essa atração fatal do espírito pela mente humana, né? Então, nós vemos que, através dessas fábulas, você passa a ter um entendimento melhor. Não está se falando exatamente das coisas terrenas, né? Mas durante muito tempo se fez a mulher silenciar nas igrejas, né? Durante muito tempo se colocou também que a mulher não poderia participar de coisas espirituais. A mulher era colocada à parte, né? Por causa dessa simbologia homem e mulher que foi dada ao espírito e à mente. Então, ter o domínio da mente, silenciar a Marta, é fundamental para que esse casamento, essa união, dê certo. Mas o que eu queria, para encerrar e falar para você direitinho, é o seguinte, que tudo isso que está se falando é dito no campo da fábula. No campo da fábula. Porque Deus não pode criar nada que seja imperfeito. Então, por ele não poder criar nada que seja perfeito, a única coisa que ele pode criar é a si mesmo, né? Ele é único, perfeito e verdadeiro, né? Então, se deu a isso o nome de Filho de Deus, para representação, né? Mas toda essa fábula é, na realidade, para mostrar que, na realidade, há um só, né? Esse um só, a gente chamaria ele, ainda simbolicamente, de Filho de Deus, aonde diz que eu e o Pai somos um, porque o Filho de Deus e Deus não pode ser diferente, porque Deus não pode criar nada que seja diferente dele próprio, né? Ele tem que ser perfeito. Então, há essa analogia, e dessa analogia se colocou como se esse Filho de Deus é como se ele adormecesse e tivesse um sonho, e sonhasse estar
na matéria, está mergulhando nas águas, né? Mas ele não saiu do lugar, ele simplesmente está se movimentando como alma no mundo, fazendo ciclos e ciclos, e depois ele volta para o mesmo ponto, para a mesma essência, né? Então, outros simbolizam que é como se o Filho de Deus tivesse tomado uma poção mágica, e essa poção mágica fez ele caminhar por todos esses espaços e depois voltar. Então, a alma que saiu e que volta, ela sempre foi de uma maneira ilusória, porque ela faz parte de uma ilusão, porque a atenção do espírito é que fez toda essa volta, né? E a atenção dele volta para ele, a esposa dele volta para ele, a noiva volta para o seu marido. Isso também é uma analogia, porque esse Filho de Deus é você. Você que tem que passar a partir de agora está consciente disso. Você é o Filho de Deus. Mas é o Filho de Deus que veio para a matéria e que tem vivido como se fosse a mente. Tem vivido como mente, vagando, portanto, todos os lugares. Até que volta a ter ação novamente, porque a mente volta para o lugar de onde ela saiu. Porque tem a simbologia que fala que Eva surgiu, né? Foi criada através de Adão. Eu prefiro dizer que ela surgiu, né, desse primeiro homem, surgiu do Filho de Deus. Então, foi e voltou. É pegar a mente e trazer de volta ao coração, ao templo vivo de Deus. Então, analise bem, né? É difícil passar todas essas coisas assim numa live tão pequena, mas tudo isso é para chamar a sua reflexão. Saiba que você já é a consciência. Você sempre foi a consciência, mas que tem estado como adormecida, e vivendo um sonho, uma ilusão, e onde nesse sonho e nessa ilusão você tem vestido muitas máscaras, muitos corpos, e tem feito várias vidas, várias etapas, né? Você pode ver, mesmo você como pessoa física hoje, quantos sonhos você não já teve? Né? Você nem se lembra mais deles, né? Mas teve muitos sonhos. O espírito a mesma coisa. O espírito está como se sonhando com tudo isso. Até o momento ele teve isso como sendo uma realidade de tão forte que foi essa atração com a mente. É a casa conduzida pela mulher, é a casa conduzida pela mente. Mas esse não é a finalidade. A finalidade é a consciência junto com a mente poder conduzir todas as coisas. É você estar na matéria, mas estar consciente de quem você é. Você não é a mente, você é consciência. Esse é o despertar. É você sair do mundo da mente, que a mente é que cria esse mundo maravilhoso, né? A criadora desse mundo é a mente. Por isso tem muitos que falam, Deus criador é feminino, né? A mente criou, a mente funciona como se fosse um projetor e projeta todo esse mundo e faz grandes viagens e muitas experiências
que traz para o espírito, aonde ele está como simplesmente num cinema assistindo um filme ou vivendo um sonho. Então, tudo isso aqui tem tentado se passar de uma forma oculta, né? Mas que nesse momento está sendo permitido revelar para você. Espero que isso traga algo de muito bom e belo, que faça com que esse belo adormecido acorde, né? E saibam que só há um Deus. Só há Deus. Tudo é Deus. E que não tem como Deus criar algo que seja um segundo. Porque se ele criar um outro, ele já não é Deus. Eles já são dois. Então tudo é um só. Todos os filhos de Deus e Deus é um só. E toda essa viagem da alma, dessa atenção que nós chamamos de alma, dessa atenção que tudo isso teve, volta para o lugar de onde saiu. É a mesma coisa, você tem exemplo disso, quando você dorme, você tem aquele grande sonho, alguns bons, outros nem tanto, mas você desperta e sabe que aquilo foi apenas um sonho, uma ilusão, né? Então, da mesma forma, isso acontece nessa condição espiritual. Espero que, se você ficou com alguma dúvida, você entre em contato, a gente pode te explicar com mais clareza, né? Então, temos um espaço de tempo pequeno, então nós temos que passar sendo mais breve possível. Mas saiba, você não somente é filho de Deus, você é o próprio Deus, né? Você é o próprio Deus. E vivendo uma experiência humana, ou sonhando, né? Está como humano. Então, quando a gente diz, desperta tu que dormes, a gente está falando para a consciência, né? Desperta tu que dormes, né? E veja que tudo isso, todo esse mundo, todo esse universo foi criado para você e por você, mas tudo isso faz parte de uma ilusão. Tudo é ilusão. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mas você não é vaidade. Você é único, é verdadeiro, só você é. Então tudo é você. E tudo é para você. Amém? Espero que você tenha conseguido captar o melhor possível desta palavra e no decorrer do tempo, com mais tempo, a gente vai passando isso de uma forma mais gradativa e mais fácil para você absorvê-la, praticá-la, né? Então veja aí, eu quero mostrar para você a importância do exercício que você está fazendo. Ele não é simplesmente um exercício, né? É uma núpcias. Preste atenção e você vai perceber isso, né? Você e Deus, você, Deus. Amém? O Deus que está em mim também está em você. Somos um.